Olá, galera! Como é que vocês estão, meus amores? Morrendo de saudade de vocês. Mas em breve estaremos juntos, tá? Isso é só por um tempinho. Já estaremos nos abraçando, nos beijando. Enquanto isso, nossas aulinhas serão assim, tá? Justamente, quem nós vamos estudar hoje? Ele. Quem aí já jogou Resident Evil? E quem aí já viu a série The Walking Dead? O que diziam? Que eles pegavam uma virose e eram transformados em zumbis, coisas meio doidas assim, né? Mas não é nada disso, tá? Só pra gente descontrair. Nada mais do que os vírus, eles são como se fossem coisas imagináveis. Nós não conseguimos ver de forma alguma, tá? Fiquem tranquilos, coronavírus não vai transformar ninguém em zumbi, nada disso. Vamos lá. Então hoje nós vamos estudar os vírus, tá? Ok? Os vírus, eles são seres acelulares. Por que seres acelulares? Como sempre falei, o A tem o sentido de negação, então são seres que não possuem célula. Automaticamente, se ele não possui célula, ele não é um ser. Voltando lá na teoria celular, onde a teoria celular diz que todo ser vivo é constituído por célula. Se ele não tem célula, ele não é ser vivo. Aí vem umas contraditórias onde alguns cientistas acreditam-se que ele possa ser um ser vivo, como outros não acreditam. Eu não acredito que ele seja um ser vivo, até porque ele não tem célula, ele não tem metabolismo próprio e outra, ele precisa invadir uma célula para ele se reproduzir. Vamos lá? Vem comigo. Nós vamos ver aqui as características e a estrutura dos vírus. Eles são seres acelulares, como eu disse, ele não possui célula. Ele possui uma cápsula proteica, onde ele é formado por proteínas e dentro dele ele tem o ácido nucleico. Todo mundo lembra o que é ácido nucleico? Esse ácido nucleico, ele pode ser DNA, RNA ou ambos. Como assim ambos? Ele pode ter RNA e DNA junto, no caso dos citomegalovírus, que são um tipo de vírus da família da herpes. Ele é um parasita. O vírus ele é um parasita, ele precisa parasitar uma célula. Então, automaticamente, ele é um parasita intracelular obrigatório, porque ele só começa a comandar a célula, só começa a se reproduzir quando ele invade a célula. Então, por isso que ele é um parasita dentro da célula. Ele é inerte do corpo, ele é inerte fora do corpo. Fora da célula, ele é chamado como um vírion, porque ele é inerte. Nada ele vai fazer. Ele precisa entrar para assim ele começar a comandar toda a maquinaria da célula. Ele não possui metabolismo próprio. Uma das condições que nós vimos para ser considerado um ser vivo. E ele pode sofrer mutação. Como eu falei, os vírus ele pode ter DNA, RNA ou ambos. O vírus que tem DNA, ele dificilmente, na hora da reprodução, ele erra. Por quê? Justamente porque o DNA, ele tem uma enzima, que é a DNA polimerase. Essa DNA polimerase, muito difícil dela errar, tá? Já o RNA, ele faz erros atrás de erros. O que acontece? São as mutações, em que ele vai variando. Por exemplo, a gripe. Você toma a vacina no ano, você tomou ano passado. Esse ano você tem que tomar de novo. Porque o vírus do ano passado já é diferente desse. Porque ele sofre mutações. É o caso que nós estamos tendo do coronavírus. O coronavírus, ele sofreu várias mutações. Aí você vai me falar, ué, professora, mas a gripe, ela não mata. Mata sim. Se você tiver uma imunidade baixa, se você estiver no grupos de risco, que pessoas idosas, todas aquelas debilidades acabam
ocasionando, ok? E aí nós temos aqui a estrutura de dois vírus. O vírus da gripe, onde ele tem um envelope, essa linhazinha aqui todinha em torno dele, só que nós temos vírus que não possuem esse envelope. Alguns possuem, outros não. O da gripe possui. E esse envelope que nós temos aqui, ó, são as glicoproteínas associadas. Essas glicoproteínas nada mais são do que ela faz uma aderência às nossas células. Quando ela chega, essa célula é boa. É a célula que eu consigo ter receptores. Ela tem receptores, é onde ela fica. Pronto, é aqui que eu vou ficar. Ela se encaixa. E essas glicoproteínas que dão, vocês já ouviram falar, H1N1, H1N2, H1N3. Então, o H nada mais é que uma hemaglutinina. Então, ele tem uma hemaglutinina, que é uma glicoproteína, para 3, no caso da H1N3, para 3 neuraminidase, que é uma enzima, aonde ele vai juntar o receptor da célula e aí ele começa todo o processo da duplicação. No vírus da gripe, nós temos aqui, ó, o capsômero. Um conjunto de capsômeros, tá? Ele vai formar o capsídeo, que é todo ele, esse verdinho que vocês estão vendo. Esse capsídeo, tá? Mais o RNA, porque o material genético do vírus da gripe é o RNA. Esse RNA, juntos, dão o nome de nucleocapsídeo. Calma, ele não tem núcleo, nada como uma célula, uma organela, como vocês devem estar imaginando. Estão rindo, né? Então, esse nucleocapsídeo, ele é o capsídeo mais o RNA. Nada de organela, nada disso, tá? E aqui, o RNA dentro, o capsômero, o envelope, as glicoproteínas. E aí nós vamos aqui para o outro. Tá vendo esse bonitinho aqui? Parece uma barata, um alienígena? Não. Esse é o bacteriófago. Esse é um vírus que ele parasita as bactérias. Estão rindo do meu desenho? Muito obrigada. Nós veremos em breve. Os bacteriófagos, tá? Ele tem aqui a cabeça, a cauda e as fibras da cauda. O DNA, porque o bacteriófago, que ele é um parasita das bactérias, ele tem DNA no seu interior. A estrutura, tá, das proteínas e aí dentro o DNA. Aí você vai falar assim, mas como é que é? O outro ele tem os receptores para se encaixar na célula. Esse não. Ele vai andando tipo um robozinho. Aí ele vai, ali as fibras dele, injeta o material dentro da célula. E aí é que nós vamos ver. Quando ele injeta esse material dentro da célula, ele tem 2 ciclos reprodutivos para ele se reproduzir. O ciclo lítico e o ciclo do lisogênico. Complicou? Não. O ciclo lítico, o que acontece? Quando ele insere esse material, ele insere esse material dentro da membrana da célula, né? Ele começa a fabricar proteínas, montar um vírus. Quando ele monta vários vírus, ele rompe a membrana da célula e aí sai um monte de vírus por todo o seu corpo. Já no ciclo lisogênico, aonde ele insere o seu material genético, e a grande diferença, o material genético, ele se acopla ao material genético da célula. Então, ele é um ciclo mais demorado. Em torno de 30 minutos. É o suficiente. Nisso que ele se acopla ao material genético, quando a célula se duplica, vai com um pedaço do material genético viral. Então, ele começa a reprodução das células com aquele material genético dele. Até aí fomos? Seguindo. Além desses vírus, tá? O bacteriófago, o vírus da gripe, inúmeros outros, tá? Cada um com a sua especificidade para a membrana.
temos o arbovírus. Já ouviram falar em arboviroses? Nós temos um mosquito que é capaz de transmitir 4 arboviroses, que é o Aedes aegypti. Ele transmite a febre amarela, a zika vírus, a dengue e a chikungunya. 4 doenças por apenas um mosquito. Tá? Esses são as arboviroses, porque são transmitidos através de insetos. Tá? E nós temos também o retrovírus. Tá? O retrovírus, ele tem o seu material genético, que é o RNA. No caso disso, é o HIV, a AIDS, onde ele pega o RNA e ele consegue transformar em DNA. Através de quê? Ele tem uma enzima, tá? Que é a transcripase reversa. RNA, transcripase reversa, que é capaz dele sintetizar fazendo esse molde, como se ele fizesse um molde, porque o RNA ele tem uma fita, então ele consegue duplicar, fazendo com que ele tenha 2 fitas no DNA. E aí, galerinha? Curtiram até agora? Como é que foi nossa aula? Vamos lá, dando joinha aí no canal. Tamo junto. Qualquer dúvida, é só vir falar, ok? Um beijo e uma boa semana.